Oi, gente, todos em casa? Tudo bem com vocês aí? Eu espero que sim, que estejam todos em casa e bem. Bom, nós hoje vamos conversar um pouquinho sobre alguns aspectos trabalhistas para o terceiro setor, ou seja, para as entidades não governamentais. O terceiro setor, ele vem crescendo e tem sido um mercado de trabalho bastante promissor, atualmente empregando milhares de pessoas. Pois bem, as entidades sem fins lucrativos, elas têm que estar preparadas para entender a rotina trabalhista, justamente para que possam contratar de acordo com um regime jurídico mais adequado. Então é nesse sentido que nós vamos abordar alguns aspectos da relação de trabalho. Quais são as obrigações trabalhistas das entidades? Bom, toda e qualquer entidade do terceiro setor, ela deve apresentar em janeiro de cada ano um formulário anual de informações denominado raiz, mesmo que não possua nenhum empregado, e até mesmo sendo beneficente. Se porventura ela vier a contratar, ela tem que registrar os seus empregados. E aí, mesmo sendo beneficente, ela tem que recolher a contribuição para a Previdência Social, para o FGTS, para o PIS e demais encargos trabalhistas. Então, minha gente, é fundamental saber que mesmo sendo beneficente e sem fins lucrativos, a entidade ela não está isenta de determinadas contribuições. Bom, sobre a possibilidade de remuneração dos dirigentes. Inicialmente, a gente precisa saber quem é a figura do dirigente. O dirigente é aquela pessoa que exerce função ou cargo de direção na entidade. É aquela pessoa que tem competência para adquirir direitos e assumir obrigações em nome dela, ainda que seja em conjunto com outra pessoa. Bom, não sendo remunerados, os cargos são ocupados por pessoas que estão lá pela boa vontade, pela intenção de ajudar o próximo, de fazer o bem. Nós vimos que as organizações da sociedade civil, elas normalmente são entidades privadas sem fins lucrativos. Fora elas, nós temos as sociedades cooperativas, nós temos as sociedades religiosas e que normalmente essas entidades não distribuem lucros ou sobras. O fato é o seguinte, a Lei 9790 de 1999, ela tratou das qualificações jurídicas para essas entidades. E a Lei 13.019 de julho de 2014 foi o marco regulatório das organizações da sociedade civil e ambas possibilitaram a remuneração. Por tradição, o dirigente é aquela pessoa que normalmente presta o seu serviço de forma gratuita, de forma voluntária. O que é que acontecia? No terceiro setor, os salários normalmente pagos eram apenas restituições de pequenas despesas, não condizentes com a realidade de mercado. E muitas vezes as pessoas não tinham condições, mesmo que querendo, de ajudar. Por quê? Porque elas precisavam trabalhar. Então, cabe à entidade e cabe ao gestor determinar qual vai ser a efetiva atuação profissional daquela pessoa que se dispõe lá ir para ajudar. Agora, uma pessoa que faz uma gerência, uma coordenação, uma gestão, nem por isso, ela pelo fato de ter uma chefia interna, ela é tida como funcionária. A princípio, no terceiro setor, o que se conta é o voluntariado. Por quê? Porque esse setor, tradicionalmente, ele conta com a colaboração destas pessoas para a realização das suas atividades. Eu chamo a atenção de vocês que a nossa legislação, no artigo 3º da CLT, ela diz que considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual a empregador sob a dependência deste e mediante salário. Então, o fato de ser prestado para uma instituição filantrópica
não descaracteriza a relação empregatícia. A Lei 9.609 de 98, que trata do serviço voluntário, ela veio a pôr fim a qualquer divergência sobre isso. Por quê? Porque ela obrigou as entidades a lidar profissionalmente com o serviço voluntário. Esta lei, ela estabeleceu que o voluntário, mesmo que o seja, ele tem que assinar um termo de adesão. Neste termo deve constar o vínculo que foi criado entre as partes. Quais as condições, a forma que o serviço vai ser prestado. Este contrato, este termo, ele também pode trazer a possibilidade de uma remuneração, mas tão somente a princípio de uma ajuda de custos para despesas com transporte e com alimentação. Sobre a questão da gestão, a responsabilidade que recai sobre essas entidades, normalmente ela vai desde a admissão até a demissão do prestador de serviço. Mas o que acontece? Normalmente as entidades filantrópicas, as entidades voluntárias, elas colocam nos seus estatutos, até mesmo para uma proteção dos seus associados, de que eles não respondem. De toda forma, é bom que mesmo que essas pessoas voluntárias tenham que cumprir horário, que tenham que estar lá, através desse contrato, deixe claro que este serviço deve ser prestado com qualidade. Por quê? Porque você tem que estar motivado para estar prestando esse serviço, apesar de voluntário. A remuneração é o seu contentamento, é o seu bem-estar, é o fato de poder fazer bem ao próximo. Porém, este termo ele veio para trazer uma segurança jurídica, para acabar com a mentalidade de que o voluntário está prestando um favor e que só vai lá trabalhar se e quando quiser. Então, nós sabemos que o voluntário ele trabalha porque quer. Só que este trabalho ele deve ser tratado de forma profissional. Esta missão que lhe foi confiada, que lhe foi conferida, ela tem que ser desenvolvida como se um trabalho normal fosse. E aí eu faço um alerta. Para evitar desvios, toda ajuda de custo ela deve ser condizente com as despesas de alimentação e transporte. Por quê? Porque o que ultrapassar vai se caracterizar como sendo remuneração. Então, desta forma, o voluntário ele se compromete a prestar um serviço sem ter qualquer tipo de vínculo, qualquer tipo de obrigação trabalhista, previdenciária ou afim. E é por isto da importância deste termo. É por isso que eu insisto tanto nele. Porque ele é que vai trazer os objetivos, ele é que vai trazer as cláusulas, ele é que vai trazer as condições. A exemplo do tipo de trabalho, o local, os dias, o horário, ou seja, todas as condições de trabalho. A necessidade de autorização prévia das despesas, o tempo que pode ser determinado e até mesmo a possibilidade de rescisão a qualquer momento sem nenhum tipo de aviso. Em suma, minha gente, com a alteração da CLT através da reforma trabalhista em novembro de 2017, pôde ser realizada a contratação do prestador de serviço autônomo, desde que cumpridas por eles todas as formalidades legais. A jornada de trabalho diária poderá ser de 12 horas com 36 de descanso, respeitando o limite de 44 horas semanais e 220 mensais. Considerando as horas extras, a jornada semanal pode chegar a 48 horas. O período de deslocamento entre a residência do empregado até o local de trabalho e o retorno por qualquer meio de transporte, mesmo se oferecido pela organização, não poderá mais ser computado na jornada de trabalho. A jornada de trabalho que for de até 12 horas, ela tem que ter 36 horas de descanso, lembrando que o limite máximo é 44 horas semanais e 220 horas mensais. No caso da terceirização de uma atividade, o que é que acontece? Deve respeitar-se
o período de 18 meses para a contratação do empregado demitido através dessa cessão de mão de obras. O terceirizado tem que ter exatamente as mesmas condições de trabalho do trabalhador efetivo. E pode haver uma pactuação de banco de horas através de acordo individual escrito entre o empregado e o empregador, desde que a compensação dessa jornada ocorra em até 6 meses. Caso a compensação ocorra no mesmo mês, poderá ser dispensado o acordo individual por escrito. O contrato de trabalho pode ser rescindido de comum acordo, né? Essa foi uma inovação, né, da reforma trabalhista. Você paga a metade do aviso prévio, paga a metade da multa, o trabalhador, o empregado, no caso, ele tem o direito de receber, de movimentar até 80% do valor depositado na sua conta de FGTS. A homologação da rescisão pode ser feita na organização, não há obrigatoriedade de passar para o sindicato. Vocês, se tiverem mais interesse, quiserem mais informações sobre essas mudanças ocorridas, vocês podem procurar ler melhor a CLT. Não é? Nós temos trabalhadores temporários, então, em que uma organização sem fins lucrativos, se ela precisar, ela pode, de acordo com as hipóteses previstas na lei, contratar o trabalhador temporário. Ela pode também contratar aprendizes, se necessário for, desde também observando as legislações específicas. Ela pode também contratar estagiários. Qualquer estagiário, qualquer estudante regularmente matriculado, com frequência no nível superior ou no segundo grau. Esse estágio ele tem que ser planejado, ele tem que ser executado, acompanhado e avaliado de acordo com os currículos, programas e calendários escolares. Ele deve respeitar a Lei 6.494/77 e o regulamentado pelo Decreto 8.7497 de 82. Lembro, o voluntário não tem um trabalho remunerado. Ele foi caracterizado pela Lei 9.608 de 98. A princípio, não gera vínculo empregatício e nem obrigação trabalhista. Esse trabalho voluntário ele sempre é prestado por uma pessoa física. Para que você se enquadre nesse conceito previsto na lei, você primeiro tem que ser voluntário, segundo, não pode ter nenhum tipo de pagamento, ser prestado por você mesmo, ou seja, de forma isolada, ser prestado a uma entidade não governamental ou privada que não tenha a finalidade lucrativa. Lembro da importância do contrato escrito, do termo de adesão. Ele é fundamental para que não se tenha surpresas nas entidades. Então, vocês observem as condições para o exercício de trabalho, a carga horária, o local, o material a ser empregado, tudo, efetivamente tudo, para que a entidade funcione bem e para que depois ela não venha a ser surpreendida com uma reclamação trabalhista. Bom, com isso nós finalizamos essa conversa de hoje, que tratou sobre alguns aspectos trabalhistas para as entidades do terceiro setor, lembrando que ela traz também alguns pontos da reforma da CLT. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, peço que deixem lá o seu like no meu canal. Se já não estiverem inscritos, que se inscrevam, que compartilhem essas informações para que mais pessoas e mais entidades possam ter acesso a elas, para que todos possam receber as notificações. Nos mais, fiquem com Deus e um forte abraço do professor Bruno.